Então, essa coisa do jovem petropolitano, dessa trajetória que decide fazer história, que decide ser professor, que decide, né, virar figura pública, disputar eleições, que decide e permanece sendo parlamentar, tem um pouco a ver com essa trajetória desse despertar de consciência, que é bom lembrar. Obrigado por você me fazer lembrar de toda essa trajetória, porque é sempre bom. Você diz, a cabeça pensa onde os pés pisam. Mas também é sempre bom lembrar das nossas raízes, das razões pelas quais nós tomamos as decisões mais decisivas na nossa vida. É sempre bom lembrar. Obrigado. Não, sempre bom. E essa coisa que você fala do despertar, né? Eu tô lembrando aqui que o meu vizinho era catador de materiais recicláveis, né? E ele catava muitos livros de capa grossa, dura, porque era o que pesava mais e valia mais. E uma vez eu passando, pequena, na favela da Maré, na Novo Holanda, vejo aquele livro com aquela capa dura, azulzinho, bonitinho, aí eu vou lá catar aquele livro. Era um livro do Bakunin, você imagina? Você imagina, eu li. Se espalha pelo mundo. Olha que loucura! E depois que eu fui entender quem eu tava lendo, assim, depois de velha, porque quando eu li Bakunin ali, eu só peguei porque era bonita a capa da... Mas olha que despertar. E esses despertar vieram de outras formas depois, né? Eu fui recenseadora do Censo Maré 2000, há 22 anos atrás. E o Censo Maré foi muito interessante porque pegava toda a metodologia do IBGE e do IPEA, né? Foi uma ação feita dentro da favela com moradores e eu fui a recenseadora. E para mim foi gritante, porque existe muitas marés, né? Vindo da favela da Maré, 140 mil moradores, né? É uma cidade de médio porte dentro da cidade do Rio de Janeiro, se você for pensar isso, né? Uma cidade dentro da cidade. Se comparar, a Maré é uma cidade. Sim. Então, ali no processo de recenseamento, eu também fui descobrindo outros bolsões de miséria que não eram necessariamente iguais aos meus. E a Maré tem diversos grupos armados. Maré tem milícia, Maré tem tudo. Então, eu via pessoas que estavam ali num barraco de madeira, no meio da lama, onde que a lama estava dentro da casa dela e os ratos estavam passando dentro da casa dela. Até pessoas com casas relativamente boas. Então, eu queria até trazer esses elementos, né? Desde a perspectiva que a gente tem com relação à pobreza, que pode ser diferenciada e traz os nossos preconceitos, até esse pessoal que também se reivindica, um pessoal que está enraizado na favela. Lá em 2006, eu e Marielle estávamos construindo, Alexandre, Mariluz, construindo ali o primeiro congresso do pessoal lançado na favela da Maré. Então, como é que também a gente aporta o pé na realidade, entende que esse é um partido que nasce com uma perspectiva profundamente popular e que, no entanto, é acusado muitas vezes de ser o partido da esquerda caviar, que vai só falar com a Zona Sul, e a gente tem demonstrado cada vez mais que não é bem assim. Como é que você trabalha também com você essas questões? Então, eu acho que primeiro, esse é um debate importante, e eu acho que a gente tem que fazer ele com tranquilidade, porque, por exemplo, essa crítica que se faz de que o pessoal é um partido da Zona Sul, é um partido da classe média universitária, era uma crítica que se fazia ao PT lá atrás. Né? E é verdade que há um determinado elemento de uma esquerda que muitas vezes ela tem uma força grande nas universidades, e como as universidades elas ainda são, mas elas eram muito mais um espaço onde quem entrava na universidade era exatamente classe média alta, etc. E a própria universidade representava uma possibilidade de ascensão social, e isso acabava encaixando numa perspectiva de que os partidos de esquerda tinham militantes, figuras públicas, que muitas vezes tinham vinculação, ou moravam na Zona Sul do Rio de Janeiro, nessa Zona Sul sociológica, né, que engloba Tijuca, etc., e tinham muitos votos nessas áreas. Portanto, porque o problema é que as pessoas que nos acusam desse tipo de coisa querem colocar uma certa intencionalidade, como se nós quiséssemos desde o início sermos um partido a representar apenas essas pessoas. E isso tem muito de maldade e de oportunismo político. Primeiro, por isso que você está falando, ou seja, desde o seu nascedouro, o pessoal tenta trabalhar com outras perspectivas, até porque, de fato, isso é real, né?
pensa o mundo a partir de uma lógica da luta de classes, pensa o mundo a partir de uma perspectiva de que é preciso diminuir a desigualdade, que é preciso combater os privilégios. E desde o início, trabalha com a perspectiva da pauta antirracista, né, na pauta da defesa dos direitos LGBTs, do direito das mulheres, né, e, portanto, tem um tanto de oportunismo político nessa crítica que é feita. Por outro lado, é verdade que o pessoal nasce, diferente do PT, não de um processo de ascensão dos movimentos sociais, né? E o PT tinha uma vinculação com o movimento operário, especialmente em São Paulo, mas também com o movimento sindical aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, em que o pessoal não nascia deste processo de efervescência política. Ao contrário, o pessoal nasce de uma ruptura parlamentar. De uma ruptura parlamentar de quem eu dizia, não vão governar desta forma em nosso nome. E isso é uma diferença. Isso é uma diferença. Eu sempre dizia que o PSOL era um partido em busca da sua base. E não um partido que nasceu de uma determinada base. Mas isso significa que há limitações e diferenças entre a nossa história e a história do PT, e nós devemos entendê-las, mas não são diferenças de essência que fazem com que então o PSOL seja um partido condenado a ser um partido sem base. E aí eu tenho muito orgulho de uma trajetória que não é uma trajetória simples, que não é uma trajetória fácil, mas de um partido que vai se enraizando. Não é um ato de vontade. Não basta que eu, como parlamentar, resolva então pegar o carro e ir lá para o meio da Favela da Maré e começar a falar e achar que assim eu vou representar as pessoas da Favela da Maré. Essa é uma perspectiva colonizadora, inclusive, de pensar isso. Né? Eu me lembro que em 2014 a gente ficava lá desesperado. Precisamos fazer agenda no interior, precisamos fazer agenda na Baixada, precisamos fazer agenda no interior, precisamos fazer Baixada. Aí teve um dia que eu falei, vamos fazer uma agenda, arrumamos uma agenda, forçamos a barra para ter uma agenda em Itaguaí. Aí ficamos eu e um militante, que era candidato a deputado, muito gente boa, acho que não está nem mais no pessoal, mas lá panfletando na Praça Itaguaí, mas hoje 2 jovens. Mas era aquilo, não tinha enraizamento, então não adiantava eu estar lá, a possibilidade que a população de Itaguaí soubesse que ali tinha um candidato a governador interessado em ouvir as questões. Nós falamos com centenas de pessoas naquele dia, mas era muito pouco diante do todo que tinha a ser feito. Claro. O processo histórico, lembra, nós somos materialistas porque entendemos que o processo histórico tem um pé na realidade. E para ter pé na realidade, não é um ato de vontade, não basta nos meus belos olhos ou meu discurso articulado vai resolver e convencer as pessoas. É trabalho de base. E trabalho de base não se faz de um dia para o outro. Trabalho de base não se faz apenas com um desejo de um estalar de dedos. E aí voltamos ao fato. Como o pessoal não vem de um processo de ascensão da luta de classes, de um movimento social que se articula e que produz um partido, este trabalho de base é mais difícil de ser feito também. Claro. E a gente tem que ter consciência disso para fazer cada vez mais. E aí, ter feito lá o Congresso na Maré em 2006, ter construído um núcleo na Maré e militantes que sempre estão lá querendo fazer o debate. E assim é em outros lugares. O trabalho que a gente tem hoje no Jacaré e no Jacarezinho, importante com relação a isso. O trabalho que o Derê faz lá na Barreira do Vasco, por exemplo, próximo, por exemplo, importante para lembrar de uma outra figura importante. Né? O trabalho que a gente tem com Rose e Cipriano lá na Baixada Fluminense, o trabalho, sabe, que Josemar faz em São Gonçalo, só para citar pessoas, inclusive, de outros territórios. É um trabalho que a gente precisa fortalecer, valorizar, divulgar e dizer para as pessoas que continuam nos acusando de um partido da Zona Sul de que, olha, não é essa a nossa vontade, não é esse o nosso desejo, tem muito mais, o pessoal é muito mais plural e continuará se fortalecendo. Nós somos um partido cada vez mais forte, eu quero repetir isso, cada vez mais forte, cada vez mais enraizado, embora tenhamos que entender os nossos limites e as nossas contradições, elas existem em todo lugar, mas vamos juntos fazendo esse tipo de processo de melhorar o pessoal cada vez mais. Exatamente, Tarcísio. E para mim não foi qualquer coisa ter articulado na Maré, mesmo não sendo filiada naquele momento ao PSOL, que o PSOL fizesse o primeiro congresso dentro da favela. E aquilo dali foi um divisor de águas também para a relação que o PSOL passaria a ter com a Maré, né? Então, isso pra gente, na época, era uma questão de vamos ou não vamos construir esse partido. Então, teve discussão se fariam ou não o lançamento lá na Maré. Teve discussão se caminham ou não, ou se vão de carro até o local. Então, a gente fazendo toda uma pressão, não, ó, a gente tem que caminhar dentro da Maré, vamos caminhar até o ponto da Praça do Parque União, onde a gente fez o lançamento do primeiro congresso do PSOL, porque a gente também queria marcar, de fato, essa popularização do PSOL com jovens pretos da favela que estava também ali sendo articuladores e articulados
para virar referência. E uma referência que não foi pensada no primeiro momento, porque eu estou falando do congresso, do primeiro congresso do PSOL, 2006, junto com Marielle, Alexandre. Marielle foi candidata em 2016, ou seja, 10 anos depois, a gente construiu uma figura pública dessa importância, dessa envergadura, uma importância mundial, de nova perspectiva de fazer política enraizada, popular, com pretos e pretas, com população LGBTQIA+, com mulheres trazendo a possibilidade de reconhecimento desse lugar das mulheres pretas no parlamento. E você, Tarcísio, sempre foi muito generoso nesse processo, eu tenho que testemunhar isso. E depois de 10 anos, a gente ter a construção de uma figura que hoje é referência mundial, também tem a ver com um processo histórico de construção, porque ninguém nasce um dia, vou virar candidato ou candidata. Teve uma construção importante com a Marielle. A Marielle trabalhou exemplarmente na assessoria de favelas e depois na Comissão de Direitos Humanos, construindo na Comissão de Direitos Humanos uma outra base também de perspectiva de estar num lugar como esse do parlamento. Então, e eu estou lembrando muito bem da sua generosidade no processo eleitoral com a Mari, que foi da gente fazer um comitê juntos, assim, vocês dois disputando a vereança, e a gente ficava assim, não, todo lugar que a gente sair tem material da Marielle e tem material do Tarcísio. Eu queria que você falasse um pouquinho desse momento, porque para mim marcou especialmente a possibilidade de fazer 2 candidaturas que, enfim, eu me entreguei de corpo e alma para fazer, e da maneira que nós fizemos. Me conta um pouco dessas construções também. Então, era isso, né? Ter a relação de amizade com a Marielle, de cumplicidade política, de troca política, e o momento em que ela decide ser candidata a vereadora, que era também a minha decisão. E aí, portanto, o que você faz? O comum na política portanto, viramos adversários, né? Estamos disputando a mesma vaga e vamos disputar o mesmo voto. A gente decidiu, não vai ser assim, porque, inclusive, entendendo a lógica de que nós tínhamos possibilidades diferentes, e um pouco essa preocupação trazida pelo movimento feminista, trazida pelo movimento negro, da necessidade de novos rostos na política, né? E aí é isso, eu sou um homem branco, né? Ou seja, eu preciso reconhecer a reação quando vem o movimento negro e o movimento feminista. A minha reação não pode ser e não é de reagir dizendo, então eu não sirvo mais. Ao contrário, eu falo, tá correta essa ação e vamos ver como é que a gente constrói para de fato termos a pluralidade. E aí este elemento fazia com que Marielle, mulher, negra, favelada, tal, pudesse estar ao lado do homem branco, ex-candidato a governador, e a gente pudesse se ajudar nesse processo. E a campanha da Marielle foi tão bonita, que era isso, chegava num determinado momento na campanha, mais pro final da campanha, a quantidade de gente que vinha me dizer, Tarcísio, eu ia votar em você, mas conhecia a Marielle, vou votar nela. E eu dizia, isso, vota na Marielle. Era um negócio que as pessoas, como assim, Tarcísio? Para de falar isso. Eu falei, mas eu vou fazer o quê? O cara tá aqui descobrindo uma liderança importante e tal, e eu vou dizer, não, vota na Marielle, até porque estamos no mesmo partido, isso vai ajudar todo mundo a estar eleito junto, isso eu acho que é importante a projeção de novas lideranças. Tem algo importante, e aí você é fruto desse processo, como tantas outras pessoas, de que a gente precisa, ainda mais do ponto de vista de quem é um partido socialista. Ou seja, nós não disputamos o poder pelo poder. Não é a vaidade, a gente tem que se perguntar o tempo inteiro, não é a vaidade, o poder pessoal e a projeção pessoal e o prestígio que me faz estar no parlamento. Ao contrário, a gente está a serviço das lutas sociais, e a luta feminista, e a luta antirracista, e a luta LGBT, são lutas fundamentais em que eu sou parceiro e aliado para essas lutas. Estarei votando, falando, articulando, defendendo, propondo leis, mas é muito melhor que corpos negros, que corpos LGBTs, que corpos femininos estejam lá, ao mesmo tempo, seja pela representatividade, seja porque vivem a experiência que eu nunca vivi. Eu posso passar horas falando sobre a minha experiência de ser filho de classe trabalhadora em Petrópolis, com toda a trajetória que estão falando. Mas eu nunca vivi o racismo na minha pele. Eu tenho como ter consciência de como é que a gente precisa acabar com o racismo. Mas eu não tenho como saber o que é
passar por essa história e, portanto, eu tenho uma possibilidade de entender a luta, até porque estou atento para aprender com quem sofre o racismo, para localizar o racismo em mim, na minha vida, na minha trajetória, mas é muito importante que a gente consiga construir essa perspectiva de novas lideranças com maior pluralidade, com outra visibilidade, com outra representatividade. Isso tudo estava presente de forma mais ou menos consciente nessas decisões de estar junto com a Mari naquela campanha, de fazer o comitê junto, de passar o tempo todo dizendo nós não somos adversários, nós vamos terminar esse processo juntos, independente do resultado eleitoral, de levar material dos dois, de partilhar banquinhas, de partilhar agendas, de partilhar as coisas. E isso, Renata, é algo que nos ensina, porque no final o resultado foi muito melhor. Eleitoralmente, politicamente, pessoalmente foi muito melhor. A gente não saiu daquele processo com rusgas e problemas porque a gente estava disputando o mesmo cargo. Ao contrário, isso deu força, inclusive, para que nossa atuação na Câmara de Vereadores fosse outra. Fosse, inclusive, a perspectiva, como é que a gente entende a sinergia. Tá bom que a gente não chegou a usar como foi a gabinetona lá em Minas Gerais, como foram outras experiências de candidaturas coletivas que agora se multiplicam país afora e se multiplicam fortemente no PSOL, e que bom que isso acontece. Nós não chegamos a usar isso, né? Eu fico assim, pô, pena que a gente não usou esse tipo de coisa, né? Que pena que a gente não foi assim. Mas eu tenho muito orgulho dessa história e de dizer que a gente tem muito a pensar nessas experiências e avaliar para quebrar essa lógica individual, essa disputa pelo poder entre nós. Aquela história do mundo que eu quero, eu preciso, de certa forma, exercitá-lo com todas as contradições dos meus espaços, incluindo no partido. Parte disso eu hoje trago e carrego comigo a partir dessa experiência com a Mari e com você. Tarcísio, essa decisão política já era vitoriosa em si, porque fazer 2 campanhas para o mesmo cargo de vereança, você e Marielle, já demonstrava a necessidade de construirmos aquilo que a gente sempre defendeu. E a gente conseguiu os 2 mais votados do Rio de Janeiro, e do PSOL especificamente. E agora, na última eleição, você foi o mais votado vereador do Rio de Janeiro. Isso tem a ver com essas construções também da possibilidade de reconhecer a potencialidade do PSOL enquanto esse lugar da oposição real e concreta. É só a gente ver as representações políticas, né? O PSOL é o partido que mais elegeu mulheres pretas, mulheres trans. Isso no país inteiro, isso não é à toa. Então, como é que a gente também constrói outras formas de ser e estar dentro do parlamento com nesses lugares que, historicamente, são negados para a classe trabalhadora, são negados para homens e mulheres pretas vindos de favela e periferia, para a população LGBT, e que a gente tem se construindo um diferencial disso, né? Então, você é um homem branco que se colocou parceiro dessa luta, e isso é central, não tenho dúvida do papel de brancos e brancas nesse sentido, de construir possibilidades, não de, estou abrindo espaço para você, não é isso. A gente tem uma demanda social colocada. Então não dá para a gente naturalizar que dentro da política, e a violência política também especialmente é muito simbólica nesse sentido. A gente vê o tamanho da violência política que a Thalíria sofre no parlamento, o tamanho da violência política que sofremos na Assembleia Legislativa, mas isso também numa perspectiva de inviabilizar mulheres pretas como sujeitos políticos que são, e não sujeitadas à política. Eu gosto muito de trazer esse elemento. Então, esse é de novo, né? Professor de história, vou voltar lá na Grécia, não vou tentar ser grande, mas é o dilema da democracia. Sim. A questão da democracia é como é que você faz com que aqueles que tenham menos dinheiro tenham também poder, Sim. do ponto de vista do capitalismo. Só que a gente aprendeu que essa questão não tem a ver só com o lugar de classe. A questão da classe está atravessada pelas questões de raça e pelas questões de gênero. E daí o debate sobre a representatividade ser tão importante, sobre como é que você consegue colocar os trabalhadores, aqueles excluídos, os empobrecidos, os discriminados, aqueles que sofreram preconceito, racismo, LGBTfobia e machismo a vida inteira, nos locais de poder. Esse é um debate muito importante que precisa ser entendido como um debate de toda a sociedade. Enquanto não tivermos um sistema político que seja permeável, que esteja presente, cheio de povo, a educação, a saúde, a segurança, o transporte não serão garantidos como direito. É aquela velha história.
quantos camponeses, quantos trabalhadores rurais há no Brasil e quantos proprietários, grandes proprietários de terra há no Brasil. Quando você pega, é muito mais trabalhadores rurais do que proprietários, grandes proprietários, obviamente. Quando você vê no Congresso é o inverso. Você tem muito mais representantes dos grandes proprietários do que dos trabalhadores rurais. Por que isso acontece? Porque a política está, grande parte das estruturas partidárias eleitorais está nas mãos e controlada pelos poderosos de sempre. A mudança real, o mundo melhor, não virá dos palácios do poder. Mas nós não podemos negar a luta para que os palácios do poder se abram ao povo. E ao povo organizado. Por isso a gente acredita num partido e em candidaturas e em mandatos que representem coletividades, não individualidades. Falei demais, desculpa. E Tarcísio, esse é um ano decisivo para nós, né? Precisamos eleger Lula, Freixo. Me conta aí, o que a gente precisa fazer também para que essa disputa eleitoral seja, ao mesmo tempo, um debate daquilo que nós queremos enquanto política nacional e política de Estado do Rio de Janeiro e como se coloca também pré-candidaturas como as nossas, né? Me conta como é que você está vendo esse cenário. Então, eu acho que não há tarefa mais importante do ponto de vista político esse ano no Brasil que não seja derrotar Bolsonaro. Exatamente. Tá? Então há um centro na política. Nós fomos para as ruas tentar derrubar Bolsonaro antes das eleições. Esse governo ilegítimo, esse governo destruidor, esse governo do ódio, não pode continuar. E deveria ter acabado já. Mas, né, não foi esse o processo, o acúmulo de forças não permitiu, né, o Congresso Nacional embarreirou qualquer dos pedidos de impeachment e foram muitos, né, pedidos não foram sequer analisados e, portanto, é na eleição que essa batalha será dada. E isso nos levou no PSOL a essa perspectiva de construir uma unidade em torno da campanha do Lula, entendendo que o Lula é a figura com maior chance de derrotar Bolsonaro nesse cenário e no maior chance de que a gente possa, com a maior força política, derrotar esta destruição no país. Eu tenho dito que nós vivemos por muitas eleições presidenciais desde a nova república. Em todas elas estavam presentes 2 projetos de país. E você tinha que escolher entre os 2 ou mais, né? 5, 10. A primeira eleição em 89 com 11, 12 candidatos a presidente da República. Então havia sempre uma pluralidade de projetos de país. E você estava disputando um projeto de país. Essa eleição, você está disputando se o país terá futuro ou não. Então não se trata mais de dizer qual é o projeto. O projeto em torno do Bolsonaro é o projeto de destruição do país. Ele é inimigo do SUS, ele é inimigo da educação, ele é inimigo da floresta amazônica, inimigo do meio ambiente como um todo, não só da floresta amazônica. Ele é inimigo dos direitos do povo, ele é inimigo de tudo. E, portanto, ele só é amigo das armas, do fundamentalismo, do machismo, etc. E, portanto, esse país... Esse futuro de país com Bolsonaro precisa ser evitado. E é isso que nos coloca em torno da campanha do Lula. Da mesma forma, derrotar Bolsonaro só não basta. É preciso derrotar o bolsonarismo. Aí vemos as outras tarefas. Por isso temos que derrotar Cláudio Castro aqui. Por isso precisamos construir um projeto de Estado do Rio de Janeiro que não seja miliciano. Que não seja com essa política assassina de segurança pública que nós temos hoje. É preciso reverter, é preciso virar o jogo, como diz. E por isso é preciso estar bem localizado no parlamento. Né? Portanto, a perspectiva de estar num governo e num mandato que não pode titubear na defesa da democracia, das liberdades democráticas, do enfrentamento ao fascismo, ao fundamentalismo, ao militarismo, ao mesmo tempo com uma lógica que nós temos um programa, nós temos uma história, nós temos uma trajetória que nos credencia. E aí eu acho que a mesma coisa é na LERJ. A mesma coisa é na LERJ. Nós precisamos manter e construir essa perspectiva de uma bancada de esquerda, de uma bancada progressista, que pensa um projeto para o Estado do Rio de Janeiro e que o projeto está na frente dos apoios ou picuinhas eleitorais e políticas propriamente ditas. Tá na hora da gente ter uma vitória, gente. Tá precisamos, na hora de ter uma vitória, precisamos. Entendeu? Então é isso, precisamos. Este ano é esse ano da virada. Ele é o ano do zerar o jogo para começar de novo a partida. É o ano de zerar o jogo. Vambora. Vamos derrotar Bolsonaro e tal. Mas para que a gente possa, ao zerar o jogo, estar em local, numa posição correta em campo, a gente precisa estar com mandatos importantes, combativos, representativos, mandatos poderosos,
como o teu lá na Alerj, e eu espero que o nosso lá em Brasília aconteça também. Tenho muita vontade, muito animado para essa campanha que virá. Ainda somos só pré-candidatos, não estamos confirmados, é isso, a campanha ainda não começou, mas quando começar, pode esperar, é na rua o tempo todo, vamos embora, vamos animado, e temos que juntar a maior parte de gente. E temos que saber trabalhar em redes e ruas. Vamos que vamos. Tarcísio, é isso que me anima, né? Porque a rua sempre foi o que nos deu força. É a rua que diz e dita quais são as pautas que vamos defender dentro dos parlamentos. E eu não tenho dúvida, a política com a gente é em outro patamar. Vamos Tá bom, Obrigada, em outro meu patamar. querido. Não, eu que agradeço. Obrigada. Que coisa boa. Nossa, Coisa muito boa esse bom papo, te viu? encontrar. E a Cheio gente de poder emoção, de afeto. discutir e trazer elementos tão centrais para a política no dia de hoje. E no carnaval do ano que vem vamos comemorar muito essas Vamos. vitórias. Já a gente vai anunciar o nosso próximo ou a nossa próxima convidada pro Resenha. Vem que vem. Vai.